Gente, eu tô de volta com aquela ideia que de vir gravando alguns vídeos, pelos quais eu vou relatar algumas experiências que vivenciei lá na graduação. No vídeo de agora eu vou estar comentando um pouco sobre a minha experiência enquanto bolsista PIBID. E para poder montar o roteiro, eu pesquisei aqui alguns arquivos que eu tenho no meu computador, visitei também algumas imagens que eu tenho registradas aqui. Eu não tenho muitas imagens, eu até lamento por isso, mas lá no finalzinho do vídeo eu vou mostrar alguns momentos que foram muito especiais para mim e que vocês podem ter a percepção do quanto que foi significativo para mim ter sido bolsista PIBID durante a graduação. Antes de tudo, eu vou pedir para que vocês deixem um like para o vídeo, comentem, compartilhem. Quem não for inscrito, inscreva-se aqui no canal pela marca d'água. Eu vou deixar aqui nos cards outros vídeos que já foram publicados, mas vocês podem estar acessando o canal e assistindo todos os vídeos que já foram publicados lá. E dessa maneira a gente vai fortalecendo aqui no YouTube mais o espaço, tanto para divulgar quanto para refletir sobre a educação matemática. Vamos lá, mantém o roteiro. Eu já vou começar falando para vocês que eu fui bolsista PIBID no período que foi desde o início de 2010 até o final de 2013. Eu comecei a graduação praticamente sendo bolsista PIBID. Eu era segundo semestre nesse momento. E aí caminhei toda a minha graduação enquanto bolsista PIBID. E o que eu tenho para falar para vocês, assim, já vou generalizar a minha experiência aqui, já dar um resultado da minha experiência, porque ela foi tão significativa, eu tenho certeza, minha gente, que eu não seria o professor de matemática que eu sou hoje se eu não tivesse passado por esse período vinculado à graduação enquanto bolsista PIBID. Porque foi sendo bolsista PIBID que tive uma outra percepção do que é ser professor de matemática. Foi sendo bolsista PIBID que eu consegui compreender melhor o que é educação matemática. Porque até então eu tinha a percepção de ser professor de matemática que só leva em consideração a dimensão técnica, o ensino da matemática por ela mesma, mas durante o processo do PIBID, né, enquanto eu desenvolvia práticas docentes para poder aprender de fato, eu pude perceber que a gente precisa levar em consideração a afetividade, a humanidade, a gente precisa levar em consideração o desenvolvimento, a possibilidade de estar motivando os estudantes para que eles se tornem críticos, no sentido de ele se tornar um ser político perante a sociedade. Isso tudo vinculado ao ensino da matemática. E tenho certeza que eu não seria o professor que eu sou hoje se eu não tivesse passado por esse momento enquanto bolsista PIBID. Eu até poderia ser esse professor algum dia, mas não tão rápido quanto eu estou sendo nesse momento, professor de matemática, voltado para essas questões mais humanas, voltado para essas questões mais afetivas. E além disso, o PIBID possibilitou que a gente pudesse vivenciar a escola em duas frentes, tanto no dia a dia, no corre-corre ali, de estar na sala de aula acompanhando o professor supervisor no turno de aula de matemática mesmo, e também no turno oposto, quando a gente desenvolvia intervenções didáticas, momento em que a gente poderia trabalhar o ensino da matemática de uma maneira mais cadenciada, de poder estar mediando a construção do conhecimento matemático, utilizando várias metodologias com calma, recursos, a gente construía recursos, a gente poderia trabalhar a dificuldade do aluno com mais tranquilidade e a gente tinha condições de refletir por mais tempo sobre uma determinada intervenção que a gente teve um pouco de dificuldade. Foi assim, interessantíssimo. Eu tenho certeza que o PIBID foi assim, pontual, foi uma chave que se abriu para esse Cassiano que eu sou hoje, esse professor de matemática Cassiano que eu sou hoje. Enfim, eu participei da seleção, vamos lá, né, voltar para 2010. Eu participei da seleção no início de 2010, mas naquele momento, por que eu participei dessa seleção? Naquele momento eu nem sabia direito o que era PIBID. Eu participei principalmente por causa da bolsa, porque eu precisava ter algum recurso financeiro durante a graduação, então foi o primordial naquele momento. Mas como houve uma publicidade do PIBID, então eu tinha curiosidade para conhecer e também eu queria aprender essas questões de ser professor de matemática, que já tinha tido uma pitadinha nos momentos de conversa sobre o PIBID, mas eu nem sabia, gente, em 2010 eu nem sabia direito o que era ser professor de matemática, eu só sabia que a gente ia corrigir as questões e que era aquela correção só com cálculo, era só isso que eu imaginava que seria ensinar matemática. Eu estava conhecendo a graduação, todo aquele problema, toda aquela percepção de graduação mais complexa, enfim, vamos lá. O que é que acontece? Além disso, eu montei aqui que eu participei todo esse período, eu participei de 2 momentos do PIBID. Mas em todos os momentos do PIBID a gente tinha reuniões semanais com os bolsistas,
com os professores supervisores, com a coordenação. Além disso, a gente planejava nesses momentos, a gente planejava as intervenções, a gente pesquisava, discutia, conhecia, principalmente no meu caso, de alguns outros colegas, que a gente estava começando na graduação, a gente conhecia outras perspectivas de educação matemática, foi muito interessante. E mesmo no período, já chegando no final da graduação e finalizando o PIBID, a gente ainda continuava conhecendo. Além disso, nessas reuniões, a gente montava os grupos para a gente estar desenvolvendo, produzindo trabalhos para estar apresentando em eventos. Então, qual evento a gente ia participar, qual trabalho a gente ia escrever, o que é que a gente ia relatar. Era muito interessante, era nesse sentido que aconteciam as reuniões semanais. Semanalmente também aconteciam as intervenções didáticas, a gente planejava fora do momento das intervenções, assim, das reuniões, me desculpem. Era muito interessante, a gente aprendia muito. Aí eu participei de 2 momentos do PIBID, de 2 períodos, como eu falei. Um período que foi de 2010 a 2011 e o período 2012 a 2013. No período 2010 a 2011 foi quando o PIBID começou na universidade de fato. Me parece que esse ano foi o primeiro ano em que as universidades estaduais participaram do PIBID. E aí a gente tinha uma estrutura bem interessante, era tudo bem organizado. A gente, o subprojeto de matemática, ele era vinculado a escolas de ensino médio, então a gente desenvolvia intervenções didáticas só na escola de ensino médio. E foi nesse momento que eu conheci bastante, aprendi bastante, tive acesso a muito conhecimento nesse período. Em 2013, 2012, 2013, o subprojeto de matemática ele ampliou. Além das escolas de ensino médio, também passaram a participar das escolas de ensino fundamental. Foi nesse momento que eu decidi sair do ensino médio e vim participar das intervenções didáticas no ensino fundamental, para conhecer, e também porque a escola de ensino fundamental era mais próxima da minha casa, na minha cidade aqui. Então, foi bem interessante nesse sentido. Eu aprendi, passei por essas 2 etapas de ensino. A gente desenvolvia o projeto como um todo, né? Eu era do subprojeto de matemática, mas o projeto como um todo, ele tinha outras licenciaturas, tinha pedagogia, tinha subprojetos de outras modalidades de ensino, como a EJA. Então, tinha eventos do projeto da minha universidade, da universidade que eu cursei a licenciatura como um todo. Quando a gente compartilhava as experiências, a gente tinha contato com outros colegas. Era muitíssimo, muitíssimo interessante. No geral, é isso. Eu não tenho como estar expressando, né, como eu já falei no início do vídeo, foi significativo demais. Eu tenho muitos colegas que a nossa amizade se vincularam e se fortaleceu. A nossa amizade se vinculou e se fortaleceu nesse período do PIBID. Eu não vou citar o nome de todos, mas todos eles sabem o quanto que eles são especiais para mim. E eu vou nesse momento aqui que eu vou mostrar algumas imagens. Eu vou estar passando aqui pelo computador, porque eu ainda vou editar o vídeo. Mas vocês vão vendo aí à medida que eu for falando. Essa primeira imagem que vai aparecer aí foi quando a gente participou em 2010. Foi o primeiro evento que eu participei, apresentando o resultado do PIBID. E o primeiro evento que eu participei enquanto graduando de matemática, né, de licenciatura. Foi a semana de matemática da universidade aqui que eu cursei. A gente apresentou os primeiros resultados do PIBID, foi no final de 2010. Assim, aquela coisa que eu nem sabia como era o evento, minha gente. Mas a gente criava toda aquela expectativa. Foi muito interessante. Essa segunda imagem que eu vou mostrar para vocês é uma imagem na qual a gente teve um momento especial de transição do projeto. Foi o primeiro grupo do subprojeto da gente, que eu participei aí. Tem várias pessoas que foram, finalizando a graduação, precisaram sair para entrar novos colegas. Isso foi em 2011, essa imagem. Aí em 2012 a gente participou do primeiro encontro nacional do PIBID de matemática, que aconteceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Foi bem interessante, eu aprendi bastante, a gente viajou, um grupo interessante de colegas para a gente estar compartilhando dessa experiência. Essa foto foi com o Anushi, que a gente ficou no mesmo hotel e não sabia de Anushi, que a Maria tinha referências nos nossos trabalhos. E quando a gente foi participar, chegou na palestra, que a gente viu que a gente sabia que a palestra era de Anushi. Mas quando a gente chegou na palestra e viu que o Anushi era aquela pessoa que a gente pegou o mesmo ônibus para ir para o evento, a gente ficava para trás. E aí teve que pedir para tirar uma foto, evidentemente. Essa outra foto foi um momento de confraternização do evento, vocês não estão vendo aí, a minha galerinha que eu gosto muito. Um momento de apresentação de trabalho, esse trabalho foi apresentado pela minha colega. Aí um momento de diversão que eu decidi passar aqui, porque Neila é uma pessoa importantíssima nesse processo aí. Aí já um outro momento, foi em 2012 esse momento, quando a gente visitou o Laboratório de Educação Matemática da UFBA.
já é um outro, vocês vão ver, vocês podem perceber que são outro grupo, quando ele já ampliou, cresceu, chegaram novos colegas para o subprojeto, quando ele foi começando o processo de ampliar para o ensino fundamental também. E aí já quando a gente trabalhava no ensino fundamental, esse muralzinho que a gente deixava na escola para postar os cronogramas, as atividades que a gente ia desenvolver. E aí algumas imagens de algumas intervenções no ensino fundamental que a gente trabalhou aqui na minha cidade, na escola. E é isso. O PIBID finalizado foi com certeza primordial para o professor de matemática que eu sou hoje. Valeu, minha gente. Até a próxima. Vou postar outros vídeos aí relatando algumas experiências. Tchau, tchau, viu?